Você sabia que o cérebro pode começar a se deteriorar até 10 anos antes de qualquer sintoma ser percebido? E que, na maioria dos casos, isso começa com esquecimentos aparentemente inofensivos, como não lembrar onde deixou as chaves ou esquecer um nome conhecido. O que muitos consideram coisas da idade pode, na verdade, ser o primeiro sinal de um declínio silencioso, progressivo e perigoso na saúde cerebral. Com o passar dos anos, é comum que pessoas acima dos 60 comecem a enfrentar lapsos de memória, dificuldade de concentração e até alterações no equilíbrio. Esses sinais costumam ser ignorados até que o impacto no dia a dia se torna inevitável. Mas o que a maioria não sabe é que existem formas simples, eficazes e comprovadas de reativar áreas do cérebro antes mesmo que a degeneração avance. O renomado neurocirurgião brasileiro Dr. Paulo Niemeyer Filho, uma das maiores autoridades em saúde cerebral na América Latina, tem mostrado como movimentos neurológicos específicos podem ajudar a manter o cérebro alerta, ativo e saudável mesmo após os 70 ou 80 anos. Esses exercícios, que duram apenas 1 minuto por dia, não exigem nenhum equipamento especial, esforço físico ou conhecimento técnico, apenas consistência. Existe um movimento, em especial, que a maioria das pessoas nunca pensaria estar ligado à memória e ao raciocínio. É com ele que a transformação começa. E ao final deste conteúdo será possível aprender como combinar 5 estímulos cerebrais em uma rotina de apenas 60 segundos, capaz de reacender sua clareza mental como há décadas não se sentia. Para entender como essa simples rotina de 1 minuto pode transformar a mente, veja o que aconteceu com um senhor de 74 anos que enfrentava exatamente os mesmos desafios que milhões de brasileiros na terceira idade. Carlos, um senhor de 74 anos que mora na zona oeste de São Paulo, sempre foi conhecido por sua memória afiada. Trabalhador aposentado do setor ferroviário, era aquele tipo de pessoa que nunca esquecia uma data, um nome ou um endereço. Mas, nos últimos anos, algo começou a mudar. Ele passou a esquecer pequenos detalhes. O nome do remédio que tomava há anos, onde havia guardado as chaves, ou até o motivo de ter ido até a cozinha. No início, ria da própria distração. Depois, começou a se preocupar. Os episódios se tornaram mais frequentes e começaram a afetar sua confiança. Ele parou de sair sozinho para caminhar no bairro, com medo de se perder ou tropeçar. Conversas com os netos se tornavam confusas, e ele muitas vezes parava no meio da frase, procurando uma palavra que simplesmente sumia da mente. A família também notou. Carlos, antes falante e participativo, começou a se isolar. Foi a filha, enfermeira, quem sugeriu que ele buscasse orientação com um especialista. Durante a consulta com o Dr. Paulo Niemeyer Filho, Carlos relatou suas dificuldades, mas também o desejo sincero de não deixar sua mente apagar aos poucos. O neurocirurgião escutou com atenção e explicou que, ao contrário do que muitos pensam, a memória não precisa deteriorar inevitavelmente com a idade. O cérebro, como qualquer outro músculo, pode ser estimulado e fortalecido, basta os estímulos certos. Foi então que Carlos foi apresentado à rotina de exercícios cerebrais que exigem apenas 1 minuto por dia, sem medicamentos, sem esforço físico intenso e sem sair de casa. Ele começou com movimentos simples, massagens suaves nas orelhas, alongamentos do pescoço, exercícios com os dedos dos pés, movimentações da língua e, por fim, uma rotina integrada combinando todos eles. No início, ele achava estranho. Meser a língua para lembrar das coisas, dizia, rindo com a esposa, mas seguiu firme. 2 semanas depois, relatou que as manhãs estavam diferentes. A cabeça parecia mais leve, a fala fluía com mais naturalidade e, o mais marcante, voltou a caminhar com confiança. Conseguiu lembrar, de memória, o telefone de um amigo de infância que não via há mais de 20 anos. Com apenas 1 minuto de prática diária, Carlos recuperou não só parte da agilidade mental, mas também sua autonomia e autoestima. Hoje, recomenda os exercícios a outros colegas da Associação de Aposentados do bairro, dizendo com convicção: a cabeça precisa de movimento tanto quanto o corpo, e nunca é tarde para recomeçar. Exercício 1. Massagem nas orelhas. Desperta o equilíbrio e o estado de alerta. Poucas pessoas sabem que as orelhas estão diretamente ligadas ao sistema de equilíbrio do corpo e ao nosso estado de atenção. Dentro delas está localizado o sistema vestibular,
responsável por informar ao cérebro sobre a posição e o movimento do corpo no espaço. Quando essa região está inativa ou pouco estimulada, é comum sentir tonturas, falta de estabilidade ao caminhar e até dificuldades para manter o foco. Este exercício consiste em uma massagem simples e suave, feita com as próprias mãos, que ativa terminações nervosas conectadas ao tronco encefálico, uma das regiões mais importantes do cérebro para o controle motor e mental. A prática regular pode melhorar a coordenação, diminuir a sensação de cansaço mental e até reduzir os riscos de quedas, especialmente em idosos. A execução é fácil, sente-se confortavelmente, mantenha a postura ereta e, com as mãos limpas, segure as orelhas entre o polegar e o indicador. Puxe-as levemente para cima e mantenha por 5 segundos. Em seguida, repita o movimento para os lados, também por 5 segundos, e depois para baixo. Finalize com pequenos movimentos circulares ao redor das orelhas, como se estivesse desenhando círculos com os dedos. A sensação é imediata. O rosto relaxa, as orelhas aquecem e a mente parece se abrir. Realizar esse exercício 2 vezes ao dia, por apenas 30 segundos, já é suficiente para notar os primeiros resultados. Um pequeno gesto que ativa profundamente a conexão entre o corpo e o cérebro. Exercício 2. Movimentos suaves do pescoço. Melhora a circulação e a clareza mental. A região do pescoço funciona como um verdadeiro corredor de passagem entre o corpo e o cérebro. É por onde passam artérias e veias que levam oxigênio e nutrientes ao sistema nervoso central. Quando os músculos do pescoço estão tensos, seja por má postura, estresse ou sedentarismo, essa circulação pode ficar comprometida. O resultado: menos sangue no cérebro, mais confusão mental e uma sensação constante de cansaço ou mente pesada. Este exercício visa justamente liberar esse fluxo vital. Por meio de movimentos suaves e conscientes, ele ajuda a relaxar a musculatura cervical e melhorar o transporte de oxigênio para o cérebro, promovendo maior clareza, foco e disposição mental ao longo do dia. Para realizar o exercício, basta sentar-se com as costas retas e os ombros relaxados. Gire lentamente a cabeça para a direita, até onde for confortável sem forçar. Retorne ao centro e repita o movimento para a esquerda. Em seguida, incline a cabeça para trás como se estivesse olhando para o céu e mantenha a posição por alguns segundos. Depois, abaixe suavemente o queixo em direção ao peito, sentindo o alongamento da nuca. Todo o processo deve ser feito com calma, prestando atenção à respiração e evitando qualquer movimento brusco. Em apenas 30 segundos, o cérebro já começa a sentir os benefícios. Melhora na circulação, alívio da tensão acumulada e sensação de leveza mental. Repetido diariamente, este simples gesto se torna um poderoso aliado contra o envelhecimento cerebral. Exercício 3. Movimentos conscientes da língua. Estimula a memória verbal e a fluência do pensamento. A língua é muito mais do que um órgão para falar ou saborear. Ela está repleta de terminações nervosas que se conectam diretamente a áreas cerebrais responsáveis pela linguagem, memória verbal e organização do pensamento. Estimular esses pontos por meio de movimentos conscientes pode ativar regiões do cérebro que, com o passar do tempo, tendem a se tornar menos ágeis. Este exercício é especialmente útil para pessoas que sentem dificuldade em encontrar palavras, esquecem nomes com frequência ou percebem que estão falando com menos fluidez. Movimentar a língua de maneira controlada envia estímulos intensos ao cérebro, promovendo uma verdadeira ginástica mental acessível e eficaz. A prática é simples. Sente-se em uma posição confortável, com a coluna ereta e a boca levemente aberta. Estenda a língua para fora o máximo que conseguir e mantenha por alguns segundos. Em seguida, mova-a para o lado direito, como se quisesse tocar a bochecha, depois para o lado esquerdo. Pressione a língua contra o céu da boca e solte, repetindo esse movimento algumas vezes. Por fim, faça movimentos circulares com a língua dentro da boca, primeiro em uma direção e depois na outra. Em cerca de 30 segundos, essas ações já ativam zonas cerebrais relacionadas à articulação, à memória verbal e à expressão clara das ideias. Se feitas 2 vezes ao dia, os efeitos se somam e se tornam perceptíveis. Melhora na fluidez da fala, recuperação mais rápida de palavras e maior agilidade mental. Exercício 4. Ativação dos dedos dos pés. Reativa a conexão entre cérebro e corpo.
Embora pareça distante da mente, a região dos pés, especialmente os dedos, possui conexões diretas com o cerebelo, uma parte fundamental do cérebro responsável pelo equilíbrio, pela coordenação motora e por aspectos da atenção. Quando os dedos dos pés são movimentados de forma consciente, essas vias neuronais são ativadas, fortalecendo a comunicação entre cérebro e corpo, o que é essencial para manter a estabilidade física e a agilidade mental. Esse exercício é simples, pode ser feito sentado e não exige nenhum equipamento. É especialmente recomendado para pessoas que sentem insegurança ao caminhar, tropeçam com frequência ou percebem uma queda na capacidade de resposta corporal, mesmo que as pernas estejam fisicamente fortes. Para realizar, sente-se em uma cadeira confortável com os pés descalços e firmes no chão. Levante os dedos de ambos os pés ao mesmo tempo e mantenha-os elevados por 5 segundos. Em seguida, abaixe-os e pressione-os contra o chão com força, por mais 5 segundos. Depois, massageie o solo com as pontas dos dedos, movendo-os suavemente para frente e para trás por 10 segundos. Finalize abrindo e fechando os dedos dos pés por mais 10 segundos. Ao repetir essa sequência 2 vezes, completa-se 1 minuto de estimulação. O impacto pode ser sentido em poucos dias. Maior estabilidade ao andar, sensação de pé firme no chão e uma curiosa clareza mental como se algo estivesse finalmente reconectado por dentro. Um pequeno movimento que ativa um grande circuito entre mente e corpo. Exercício 5. Sequência integrada de 1 minuto. Fortalece o cérebro como um todo em poucos segundos. Cada exercício apresentado até aqui ativa uma região específica do cérebro. Mas quando todos são combinados em uma sequência fluida e coordenada, o efeito é multiplicado. É como se diferentes partes do cérebro, antes trabalhando isoladamente, começassem a conversar entre si. Essa integração fortalece as conexões neuronais, melhora a circulação geral e proporciona uma ativação completa da mente em apenas 60 segundos. Essa sequência é ideal para ser realizada ao acordar ou antes de dormir. Basta estar sentado, em um ambiente tranquilo, e seguir o fluxo de movimentos com atenção e suavidade. Comece massageando suavemente as orelhas, para cima, para os lados, para baixo e com movimentos circulares. Em seguida, movimente o pescoço, gire para os lados, olhe para cima e depois leve o queixo ao peito. Após isso, inicie os movimentos com os dedos dos pés. Eleve, pressione contra o chão, deslize e abra e feche. Na sequência, mobilize a língua, estenda, mova para os lados, pressione contra o palato e finalize com giros internos. Durante todos esses passos, mantenha uma respiração calma e profunda. Essa prática, apesar de parecer simples, representa um treino neurológico completo. Ela ativa o equilíbrio, a circulação, a linguagem, a atenção e a conexão mente-corpo. Ao realizar essa sequência diariamente, muitas pessoas relatam melhora significativa na memória, no humor e até na confiança ao caminhar e conversar. É a união de pequenos gestos que, juntos, constroem um cérebro mais forte, alerta e jovem. 1 minuto por dia que pode reverter anos de desgaste invisível. Além de praticar os exercícios corretamente, alguns pequenos hábitos podem potencializar ainda mais os resultados. São ajustes simples que transformam uma boa rotina em uma prática excepcional para o cérebro. O primeiro segredo é a hidratação. Beber um copo de água antes de iniciar os movimentos prepara o corpo e o cérebro para responder melhor aos estímulos. O cérebro humano é composto por cerca de 80% de água, e mesmo uma leve desidratação pode reduzir sua performance. Um simples copo, tomado com calma, já faz diferença. O segundo segredo está na respiração. Inspirar profundamente pelo nariz e expirar lentamente pela boca enquanto realiza os movimentos ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por promover relaxamento e foco. Essa técnica aumenta a oxigenação cerebral e facilita a comunicação entre os neurônios, tornando os exercícios ainda mais eficazes. O terceiro segredo é o ambiente. Realizar a rotina com uma música suave ao fundo como sons da natureza, piano ou violão ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à memória emocional. Isso não apenas torna o momento mais agradável, mas também aumenta a motivação para repetir a prática diariamente. No entanto, é importante evitar 3 erros comuns: fazer os exercícios com pressa, forçar movimentos até sentir dor e abandonar a prática após poucos dias. A chave está na consistência.
O cérebro responde à repetição. 1 minuto bem feito todos os dias é infinitamente mais poderoso do que 10 minutos mal feitos uma vez por semana. Pequenos detalhes fazem toda a diferença quando se trata de cuidar do cérebro. E agora você tem em mãos não apenas a rotina, mas também os segredos para fazê-la funcionar de verdade. O cérebro é um dos órgãos mais incríveis do corpo humano. Ele se adapta, se reconstrói e pode florescer novamente mesmo depois de anos de desgaste e silêncio. E o que você viu até aqui não é uma teoria distante ou uma promessa milagrosa. É ciência aplicada de forma simples, acessível e transformadora. Com apenas 1 minuto por dia, é possível ativar áreas fundamentais do cérebro, melhorar o equilíbrio, a memória, a clareza mental e até a autoconfiança. Não importa se você tem 60, 70 ou 85 anos. Nunca é tarde para reacender a luz dentro da mente. Talvez, enquanto praticava os movimentos, tenha sentido algo diferente. Um leve formigamento nos pés, um alívio na cabeça, uma facilidade maior para organizar pensamentos. Isso não é coincidência. É o seu cérebro reagindo aos estímulos certos, agradecendo por finalmente ser lembrado. E o mais importante, você não precisa de aparelhos caros, de remédios complicados, nem de fórmulas secretas. Só precisa de 2 coisas: o desejo de começar e a constância para continuar. O resto vem com o tempo e os resultados falam por si. Imagine como será sua vida daqui a 3 semanas se praticar essa rotina todos os dias. Imagine conversar com clareza, lembrar nomes com facilidade, caminhar com firmeza e sentir-se mais seguro em cada passo. Agora pense em alguém próximo que também precisa disso. Um pai, uma mãe, um amigo, uma vizinha que vive dizendo que a cabeça já não é mais a mesma. Compartilhe este conteúdo com essa pessoa, porque envelhecer com lucidez e dignidade não deve ser privilégio, deve ser direito. E se decidir começar hoje, coloque um lembrete no celular. Escolha uma música que goste e marque esse momento como um compromisso com você mesmo. Dê esse minuto ao seu cérebro, ele saberá o que fazer com ele.